Boa noite. Boa noite, meu amor. Tudo bem com você? Tudo bem? Deixa eu ver se o Que áudio tá bom. bom. Tá bom. Tá um pouquinho baixo. Agora melhorou? Fala mais daí pertinho do microfone, assim. Agora Isso. sim. Agora sim. A Lê é Alessandra Borges. Sim. É muito delícia estar recebendo você aqui. É, né, eu sempre falo que o quanto eu te quero bem, o quanto eu torci para a gente. Esse momento, para mim, aqui é uma realização, é uma coisa que dá um gostoso no meu coração, né? Por conhecer a tua história, por você ter confiado em mim. E então é isso. Te agradeço e quero assim, meu amor, que você conte, né? Como que começou a fumar, como que foi a tua história. Fique à vontade, a gente não tem limite de tempo aqui, tá bom? Tá joia. Primeiramente, fico muito feliz. Boa noite a todos. Fico muito feliz com suas palavras. Fico me sentindo lisonjeada. Bom, a minha história com o tabagismo é de longa data, da adolescência mesmo. Comecei a fumar com 14 anos, né? Vendo lá os meus pais fumando, aquela velha história, né? Ia lá, pegava cigarro escondido do meu pai, cigarro escondido da minha mãe, e assim comecei a minha história com tabagismo. E fumei durante 30 anos. Mas sempre, quando eu fiz mais ou menos uns 20 anos que eu fumava, já comecei a me incomodar muito, né? Com cigarro, assim. Essa coisa, eu sempre fui uma pessoa que gostei de viver livre. Então era algo que me prendia muito, o cigarro. Eu queria viajar, fazer as minhas coisas, estar em ambientes fechados, estar com as pessoas, os filhos, família. Então o cigarro ele é sempre um limitador. E muitas vezes eu acabava abrindo mão dessas coisas por conta do cigarro. Aí tentei parar de fumar algumas vezes. Tentei parar de fumar com aqueles enxaguatórios bucais. Tentei parar de fumar com aquelas piteiras. Tentei parar de fumar com o Uhum, tratamento do SUS. Né? O tratamento do SUS, eu cheguei a ficar 3 meses com o tratamento do SUS. Né? que legal. Na época eles davam adesivo. Adesivo? Adesivo. Mas não era um trabalho que se sustentava, né? Assim, era muito, muito vago. E, e não estava bem preparada. E eu acabei voltando. Tentei parar de fumar, acho que bem umas 4 vezes, até te conhecer. Eu conheci o seu trabalho, acho que foi em 2015. Na minha família, meu pai fuma. No YouTube? No YouTube, né? Não foi. Foi no Facebook. Perfeito. Meu pai fuma, minha mãe fuma, meu irmão fuma e eu fumava. Aí, só não meu irmão mais novo. Então, em casa todo mundo é tabagista. Então, sempre aquela. Meu pai já vinha doente, né? Naquele tempo, com DPOC. Minha mãe já tinha parado de fumar alguns anos atrás, com tratamento feito pelo SUS. Né? E a gente sempre no pé do meu pai, pai, tem que parar de fumar, tem que parar de fumar. E além de fumar, ele bebia também. Né? E teve um dia que a gente fez uma reunião na minha casa e fazia um tempo que eu não o via pessoalmente, né? A gente não morava muito próximo. E ele veio e nesse dia eu fiquei muito preocupada porque ele não conseguia comer, Vera, por conta da falta de ar que ele tava, que era tão grande. E eu falei pro meu irmão, falei assim, olha, ele não tem condições de dormir dessa maneira. Ele vai ter uma parada no meio da noite. Aí falei com ele assim, olha, você amanhã vai procurar um médico. Aí eu falei para ele, o médico que ele ia procurar, vai pagar uma consulta particular. A gente reuniu.
dei o dinheiro para ele e vai procurar esse médico, vai falar para ele que é urgente e vai levar ele lá. Foi feito isso numa segunda-feira, levou ele lá e o médico falou assim, não, se ele não tivesse vindo, pode ser que ele nem estivesse conosco mais. Aí foi feita umas sessões de bombinha, encaminharam ele para o pronto-socorro e lá ele ficou. Foi aí que começou a saga do meu pai para parar de fumar, né? Meu pai foi obrigado a parar de fumar, porque assim, ele não conseguia mais comer. Olha pra você ver, comer, ele não estava conseguindo comer mais. Que ponto que meu pai chegou, né? E eu comecei a ver tudo isso e acompanhar isso de muito perto. E eu já tinha esse desejo muito grande de me ver livre do cigarro, né? Mas não só por isso. Eu trabalho com oncologia, acho que já te falei, falando para as pessoas. E eu vejo muitas coisas assim que são situações evitáveis, sofrimentos evitáveis, né? E que, assim, é muita ironia eu estar ali do outro lado, fazendo o trabalho de cuidar, né? De cuidar daquelas pessoas, estar fazendo isso comigo mesma, né? Claro que não adianta a gente ver esse tipo de coisa, que isso não serve como exemplo para nós. Não serve. Mas mexe com o psicológico também, mexe. Né? E comecei a pensar na minha saúde, porque assim, eu comecei a sentir muitas dores nas pernas. Os meus membros inferiores, as pontas dos meus dedos, eles começaram a adormecer, comecei a ter dormência, né? Eu tinha dificuldade para subir a escada. Aqui na minha casa tem uma escada que ela é um pouco íngreme. Quando eu vinha da creche com a Catarina, eu terminava de subir a escada, eu estava morta. Eu colocava a menina no chão e falava assim, tô morta. É horrível. E assim, uma série de outras coisas, mas o pior de tudo era a escravidão. O cigarro tá acabando. Era 1 hora dessa daqui da noite. Eu tenho que procurar onde eu vou comprar, porque às vezes na correria do dia a dia eu não lembrava, eu esquecia, né? Eu ficar ouvindo críticas do meu marido que não fuma. O afastamento que o cigarro fez entre eu e ele, nós totalmente afastados um do outro, porque o cheiro, o contato, enfim, tudo isso é muito ruim, né? Então, assim, não tinha nada que o cigarro, nada de benefício que o cigarro estava trazendo para minha vida, né? Eu comecei a conversar comigo mesma e falar assim, cara, o que você está fazendo com você mesma, né? Tá bom, são 30 anos já. Só que eu tinha que lidar com ansiedade, tinha que lidar com todos os meus problemas pessoais, trabalho, casa, filho, marido, dívidas, porque tá tudo aí, né? Só que em que momento isso poderia melhorar para que eu ficasse mais tranquila, para que eu conseguisse partir para a empreitada de parar de fumar? Não sei, acho que nunca. Porque a vida da gente está sempre apresentando coisas novas, né? Sejam elas boas ou não, né? Foi que eu tomei a decisão em dezembro, porque assim, eu tive um período de afastamento do trabalho, e aí eu voltei a trabalhar, só que eu voltei a trabalhar, eu já estava com umas férias vencidas. Eles falaram para mim, ó, você vai ter que pegar férias agora em dezembro. Aí eu falei, não, mas eu não quero essas férias agora. Eu acabei de voltar. Não, mas você vai ter que pegar essas férias em dezembro. E assim, umas férias que você não se programou para viajar, para fazer nada, para ficar dentro de casa, é horrível, né? Mas enfim, tive que aceitar as férias. Aí eu falei assim, olha, esse é o momento. Porque eu vou estar tranquila dentro de casa, eu vou conseguir me organizar e fazer isso. E foi quando eu comprei a mentoria gravada, né?
Aí eu comprei um caderninho. E lá na mentoria é legal porque assim, eu tenho déficit de atenção. Aí eu preciso escrever a pergunta e ler ela várias vezes. Aí tinha uma, per- Sim. Aí tinha a pergunta lá, eu escrevia a pergunta, aí eu lia, aí eu tinha que responder aquela pergunta, né? Aí respondia a pergunta e falava assim, nossa, mas que legal isso, né? Porque muitas vezes a gente faz as coisas meio que no automático, a gente não presta atenção no que a gente está fazendo, né? E aí eu comecei a fazer essa mentoria primeiro dia, segundo dia, e, e para mim foi um divisor de águas ali, porque ela me ajudou não só no parar de fumar, mas me ajudou em outras áreas da minha vida, né? Quando chegou no dia de parar, eu falei assim, bom, se eu vou parar ou não, eu não sei, mas que foi top essa mentoria, para mim foi. Mas vai que eu parei? Eu parei. Eu Nem falei, eu acreditei. Foi muito bom. Foi muito bom. Assim, nos primeiros dias tem aquele desassossego, né? Mas aí eu pensava assim, eu vou afogar esse desassossego na água, né? Bebia muita água e pensamento positivo. E como eu estava em casa, eu conseguia fazer caminhada, conseguia fazer coisas que eu não consigo fazer, né, no dia a dia porque eu estou trabalhando. Comecei a fazer algumas coisas para distrair a mente e o tempo foi passando e eu comecei a lembrar de frases que você mesmo diz. É, o tempo vai passar, você fumando ou não. Então, eu fui seguindo em frente, fui seguindo em frente, e o tempo foi passando. E aí eu fui passar o, Natal não, o Ano Novo, em Caraguatatuba. Foi a primeira vez que eu fui passar o Réveillon em Caraguatatuba com a família do meu marido. Porque antes eu não estava junto com eles, porque como eu fumava, eu não me misturava com a família dele, que eu tinha vergonha. Então, assim, na foi. família dele ninguém fuma, Alê? Não, Ninguém fuma. ninguém fuma. O pessoal gosta de fumar uma erva, assim, de vez em quando, escondido pra lá. Mas, mas ninguém fuma. Não. São pessoas assim meio natureba, meio paz e amor, assim, sabe? Então, foi muito legal. Eu gostei bastante. Eu me senti livre, sabe? Eu poder beijar minha filha, abraçar. Sem meu marido falar assim: a menina tá cheirando cigarro. Ir na praia com ela foi muito bom. Foi ótimo. Eu ainda estava assim, me sentindo agitada, me sentindo um pouco agitada, mas é porque é tudo muito novo, né? Tava tudo muito diferente. E eu sentia como se algo estivesse faltando, ou sei lá o que é que estava acontecendo ali. Mas a verdade é que foi uma das melhores decisões que eu tomei na minha vida. E de lá para cá aconteceram tantas coisas boas, muitas coisas boas de verdade, assim. E eu só consigo ver os benefícios, né? Tem os momentos que a gente tem aquela lembrança, como se fosse aquele amor bandido, né? Que a gente tem aquela lembrança. Tem, né? Porque afinal de contas foram 30 anos. Mas eu não consigo mais olhar para minha vida com cigarro novamente, né? E assim, quando eu olho para você, eu falo assim, cara, Deus é maravilhoso por ele ter colocado você na minha vida, né? Ele me ama muito, muito mesmo. Viu, Alê? Você tá falando de uma coisa que me lembrou muito, assim, de quando a gente é fumante e vai pra praia, né? Cacilda, Becker. Aí eu, né, eu fumava muito. Aí eu fumava pra caramba, eu fumava meio cigarro e o vento fumava a outra metade, né? E aí, cara, passava dosador, e aí suava, aí fumava, aí tomava cerveja. Cara, eu fedia no final a minha bolsa de praia, a hora que abria, havia aquele furdum, assim. Gente, eu não tô criticando quem fuma, mas a experiência que eu tive de ser,
eu morei em Florianópolis, né, um tempo, alguns anos, eu ia pra praia todo dia, né? Quando abria a bolsa, assim, cara, vinha, e o fundo da bolsa sempre com aquele fumo, né? Sim, sim, é verdade, a minha Com fumo. bolsa é assim. É. A minha Ai, bolsa, você sabe, eu vou te pode falar. contar uma coisa. Uma vez, assim, quando nem era mentoria, né, que era seminário ainda, isso, e não tinha internet, não tinha esses negócios de internet, era ao vivo. Aí veio uma moça, né, Neide, o nome dela. Ela fumou, assim, tipo, 40 e poucos anos também. E aí, ela me ligou, porque não tinha WhatsApp. Ela me ligou para me contar que já estava fazendo tanto tempo, tal. Aí ela falou assim, Vera, deixa eu te contar. Nós fomos para a praia, foi a minha primeira vez na praia sem fumar. E eles são uma família grande, então eles acampam. Eles pegam um camping e levam tudo às tralhas, já tem todas as coisas organizadas, tudo. E ela falou, cara, mas foi muito legal ir pra praia e não fumar. Só que assim, algum tempo antes, logo que ela parou de fumar, no primeiro mês e tal, ela falou assim, ela falou, Vera, meu marido falou que não acredita que eu parei de fumar. Ele acha que quando ele vai para o trabalho, porque ela ficava cuidando da mãe que era acamada, quando ele vai para o trabalho que eu fico fumando escondido. E daí, quando ele chega, eu já tomei banho e tal, e aí que eu fumo escondido. Aí, beleza, esse assunto passou. Aí deu um tempão, ela me ligou para contar que já estava fazendo, sei lá, quanto tempo, e que ela tinha ido para a praia primeira vez sem fumar. Aí, daí tal. Aí eu perguntei assim, eu falei, e o teu marido, ele já acredita, né, que você parou de fumar? Ela falou assim, ó, acreditar ele acredita, mas não se conforma. Então foi, ela falou, nossa, ir pra praia sem fumar é muito legal. Aí você contando agora me lembrou. Quanto tempo faz, Ale, que você tá sem fumar? É dia 16, vou fazer 6 meses. 6 meses. Você fumava bastante ou fumava pouco? Como é que era? Depende do estado de espírito, né? Era a média de 1,5 maço, 2 maços, mais ou menos. Ale, e o ó, você falou que tuas pernas doíam, tal, até porque eu acredito que o teu trabalho tem essa demanda física de ficar bastante tempo em pé, tal. Na tua saúde, o que você percebe assim que melhorou? A primeira coisa é subir a escada mudou assim instantaneamente, né? Você não tem, suba a escada é outra coisa, né? A respiração melhorou muito, muito mesmo. A pele, minha pele melhorou bastante. Eu, assim, fisicamente que a gente vê, assim, fisicamente é isso, né? Agora, claro que a longo prazo vai tendo mais outros benefícios. E todos esses que eu já falei, né? Não só fisicamente, mas cabelo também melhorou muito. Assim, as pessoas que me conhecem falam nitidamente, né? Agora a única coisa que eu dei uma engordadinha, né? Uhum, uhum. Mas, Já vai né? lidar com isso. Isso. Já está se preparando para Agora eu já lidar. tô, exatamente, estou me preparando para lidar com isso, para, né, já ver uma dieta e resolver uma coisa de cada vez. Isso. Me diga uma coisa, daí o teu pai parou de fumar. E a tua mãe e teu irmão? A minha mãe já tinha parado de fumar há muitos anos atrás, né? Então Hum, tem 14 anos que a minha mãe parou. O meu pai, ele parou, tem acho que aproximadamente uns 7 anos que ele parou. Mas nessa situação em que eu te falei, que ele já estava, né, num estado muito, muito sério. E o meu irmão, infelizmente, não parou. Ele continua fumando. Meu irmão fuma muito, bastante. E aí eu Violê, me penso diz muito uma nele. coisa. O duro é que tem que a pessoa querer, né, cara? A pessoa tem que, né, Tem que querer. tá É. afim. Me diga uma coisa, o teu pai, ele parou,
isso que você contou, que você observou que ele estava comendo, não estava conseguindo comer por falta de ar e tal, isso então foi há 7 anos atrás, isso? Isso, aí passou um tempo, ele teve uma internação, né? Mas foi rápida, não teve nada mais sério. Aí, recentemente, há um ano atrás, ele teve uma internação muito séria, ele ficou em estado muito grave. Foi para uma UTI, ele ficou 2 meses, sendo um mês e 15 dias aproximadamente entubado. Ele não tinha prognóstico nenhum. A gente conversava com o médico, eu conversava com o médico falava assim, olha, seu pai não tem um prognóstico bom. Então, seu pai, você sabe que seu pai não tem pulmão. Então, o que a gente pode fazer por ele a gente já está fazendo. Então, ele tem que esperar ele reagir. E para mim era tão doloroso, porque ouvir isso do médico, ver a situação do meu pai, que ele estava edemaciado, entubado, todo machucado, e eu saía para fora do hospital e ia fumar. Isso para mim era. Eu me sentia um lixo. Assim, não tem outra palavra para dizer, né? E foi muitas orações de você. Eu e meu irmão Alex, a gente conversando outro dia, a gente atribui a Deus mesmo que não quis levar o nosso pai naquele momento, porque ele não tinha mais prognóstico nenhum de vida, né? E ele saiu daquela. Depois disso, ele teve uma segunda internação, mas essa segunda internação foi mais rápida. Porém, dessa segunda internação, ele já teve que sair do hospital com oxigênio. E de lá para cá, ele não fica mais sem. Ele é dependente de O2. E aí, eu olho pro meu pai e ele fala assim para mim: larga esse cigarro. Você não quer passar o resto da sua vida como o seu pai. Olha a situação que eu tô aqui. É possível. Minha mãe fala: é possível, é possível. Então, eles foram fonte de inspiração para mim. Eu quis muito, né? Porque em primeiro lugar você tem que querer muito, né? Mas eles foram fonte de inspiração para mim, para que eu olhar para aquilo e falar, eu não quero isso para minha vida. E hoje, então, eles são orgulhosos de você, tão felizes Sim. com você. Assim, as pessoas que não fumam, né? Ah, você pode fumar? Ah, que bom. Parabéns. Aí tá, fez mais sua obrigação. É vir por aí. Bem, Mas quem já fumou, cara, e aí, como é que tá? Parou mesmo? Parei. Nossa, vibra com você, né? Porque a pessoa sabe como que assim, a empreitada, ela é grande, né? É trabalhosa, enfim. E aí a minha mãe tá sempre perguntando, e aí, você parou mesmo? Porque minha mãe, acho que ela no fundo, ela ainda não acredita ainda. Ela tá sempre perguntando. é. Mas eu tô muito feliz mesmo. E assim, obrigada, Vera, que você foi uma grande inspiração para mim também. Viu, Lê? E a Catarina? A Alessandra tem uma filhotinha, né? Tem 2 anos e meio. Mudou, assim, o teu contato com ela? Como é que é? Ah, Você amassa mais? Morde mais? totalmente, né? Como é que é? Totalmente. Eu ficava. O que eu fazia muitas vezes, né? Eu deixava ela na sala, aí saía pro lado de fora da varanda, aí ela ficava batendo na porta. Mamãe! E eu lá de fora fumando. Aí depois, quando eu entrava, eu não ia lá pegar ela. Eu ia pro banheiro para me lavar, para poder pegar ela, né? E agora isso acabou. É o que eu falo para você, o cigarro ele te escraviza, né? E isso acabou, agora não, agora eu pego, eu beijo, eu aperto, eu amasso. Eu não gasto mais meu tempo com cigarro, eu gasto meu tempo com a minha filha, né? Então, isso não tem preço. Alessandra, eu vou te fazer, eu tenho 3 perguntas para fazer. A primeira é assim, o que foi de mais difícil que aconteceu
ou o que você esperava que ia acontecer e que foi diferente? Entendeu? A pergunta, Mais ou assim, eu menos. achava eu achava que quando eu parasse de fumar, a minha vida ia perder a graça, em todos os sentidos. Eu não ia, tipo, bater papo com minhas amigas, eu não ia mais querer ir em churrasco, na época eu tomava cerveja, e não foi isso que aconteceu. Então, a minha pergunta é, teve algum medo, alguma coisa que você falava, cara, vai acontecer isso de ruim e não aconteceu? Eu tinha medo, assim, de reunião de família, reunião, de eu ver as pessoas fumando, as pessoas bebendo, que eu não ia conseguir. E para mim foi tranquilo. O café também, eu achei que para mim eu não ia conseguir o café, porque eu sou cafezeira. Enfermagem fica, meu, enfermagem não fica sem café. O hospital pode acabar tudo, menos o café. Então, assim, eu achava que eu não ia conseguir tomar café, né? E não, eu tomo meu café tranquila. Teve uma reunião aqui em casa, uma reunião, teve um churrasco. Então, assim, quem fumou, quem gosta de fumar, fumou. Teve bebida, teve carne, teve música. E eu fiquei tranquila. Em nenhum momento aquilo não me incomodou, nem no sentido de, porque tá ruim, e nem no sentido de, porque eu quero. Não, não me incomodou em nenhum momento. Então, assim, hoje eu tô sabendo lidar. Eu achava que eu não ia saber lidar com isso. Ai, ou então, de repente, uma situação estressante. Eu passei por algumas não, parece que é uma coisa. Eu parei de fumar, Aprovação. vieram só as pancadas. E eu achei que se eu passasse por alguma situação estressante, eu ia sucumbir. Só que não. Eu, porque a minha decisão foi aquela, né? Não, é não, se é sim. Então foi não e pronto. Então eu digo para você que eu tenho medo, eu tenho medo. Eu tenho medo, porque eu não vou dizer para você que ele é meu inimigo, então eu tenho que ficar bem distante dele e eu tenho medo do meu inimigo. Eu não quero me aproximar dele. Mas essa é a minha decisão, então eu acho que foi mais fácil do que eu imaginava. Que delícia, que coisa boa. Meu amor, a outra pergunta é o que você, não, a pergunta é, qual foi o momento nesses quase 6 meses, né? Qual foi o momento mais difícil e como que você resolveu? Como você saiu dele? Ó, teve um dia que eu passei uma situação, um problema pessoal bem sério. E eu tinha assim uma espécie de uns calorões, parecia uns calorões assim. Acho que é meio psicológico, né? E eu achava que naquele momento eu não ia dar conta. Só que aí eu respirei fundo e eu pensei assim, não, eu dou conta. Se eu tomei essa decisão, eu vou até o fim. O que vai acontecer se eu não vai acontecer nada. Eu simplesmente vou aguentar firme aqui. E isso vai passar. Isso vai passar. Aí eu ficava mentalizando essa frase. Vai passar, vai passar, vai passar, vai passar. E aí ia passando, ia passando. Aí voltava novamente. Era uma espécie de um calorão, assim, que eu sentia, sabe? Eu Um não, looping, né? uma coisa muito estranha. Cheguei a comentar isso com a médica, também fui muito bem assessorada. Eu fiquei com a médica psiquiatra e um psicólogo. Os dois estavam me assessorando nesse processo também. Eu entrei com um ansiolítico também para me ajudar nesse processo. Foi muito importante para mim. Mas eu me lembro de um momento específico que foi esse que eu chorei. Eu chorei. Nesse dia eu sentei na sarjeta e chorei. Eu falei assim, meu Deus do céu, mas isso vai passar. E passou, né? E assim, esse dia foi o momento que eu senti mais
mais assim, mais um desassossego. Depois desse dia, não mais. Dessa maneira, não. Uhum. E você se sente ali todo né, no meu trabalho, né, nos conteúdos todos que você acompanha, que eu vejo que você acompanha, tal. Eu sempre falo em treinamento, né? Treina a tua mente para a hora que você precisar, a tua mente está treinada. Você faz isso? Você percebe no dia a dia você se treinando? Parece que fica meio que automático quando venha um pensamento contrário, eu já venho com um pensamento para rebater aquilo. É justamente esse treinamento que você diz, né? Por exemplo, tem momentos que eu tô aqui e às vezes vem um pensamento assim, porque eu tenho uma vizinha que é minha vizinha que ela fuma. Às vezes o cheiro do cigarro dela entra aqui dentro de casa. Aí vem aquele cheiro e fala assim, vem aquela saudade. Não é, eu não sinto saudade do cheiro do cigarro, mas a saudade da lembrança do cigarro, né? Aí eu penso assim, não, já foi 30 anos, tá bom demais, chega. Então, se isso é um treinamento, né? Que eu vou treinando a mente para esse tipo de coisa. Já fez bastante, já, né? Chega, tá bom, ok, né? É, Então é silenciar mesmo a mente para coisas, para pensamentos inapropriados, né? é. E é bem isso, né? Porque os desafios, né, Alessandra, sempre vão existir, Vai né? ter. É muito difícil aí uma pessoa, um adulto que tem, né, que tem um relacionamento, que é casado, que tem uma profissão, que tem um filho, ou, né, que não vai ter, vai chegar um momento na minha vida onde vai ser uma calmaria, né? Essa calmaria, ela não existe. A calmaria, né, a gente tem que aprender realmente passar por ela, ou senão você não vai, É, não vai se firmar longe dos vícios nunca, né? Nunca. é verdade. E assim, tem que entender que assim, que uma hora vai dar ruim. Tem que entender isso. E é uma coisa que eu também penso, não que eu quero falar de doença, né? Não entendo, é porque como eu trabalho na área, fica meio inevitável. Mas assim, eu não quero ficar dependendo de ninguém. Eu não quero que ninguém tenha que cuidar de mim. Tenha que. Entende? Eu ficar dando trabalho para alguém, ou então ter que ficar sofrendo em cima de um leito de UTI, que é algo que, assim, eu vejo muito, eu vejo todos os dias, assim, e eu me compadeço das pessoas, né? E muitas vezes eu ouço depoimentos de pessoas que dizem assim: se eu tivesse a oportunidade de voltar atrás, eu faria diferente, né? Então, hoje eu, Alessandra, eu tenho a oportunidade de fazer diferente. E eu vou fazer por amor, primeiramente, a mim, né? E a minha família. É. A gente, se der ruim, como você fala, né, nunca afeta só a gente, né? Se fosse algo que Exatamente. afetasse só a gente, porque tem gente que fala assim, eu não me importo, eu não me importo de ter um problema cedo, né, sei lá, de morrer cedo. Daí, só que assim, às vezes, né, o morrer não é o problema. Eu, Vera, penso isso. Morrer não é o problema. Se me der um troço, eu cair e morrer, beleza. O problema é Tá antes de ótimo. morrer, né? Você ficar ali acamado, você ter que alguém vir ali te dar banho, muitas vezes trocar fralda, te dar comida, te dar remédio. Isso eu peço muito a Deus, assim, que eu gostaria que não acontecesse, sabe? Assim, eu peço a Deus que tenha misericórdia, que um dia, se tiver Também que acontecer alguma peço coisa, muito. vai, sabe? Uma coisa, Alessandra, falando contigo, né, que é da área de saúde aí, a Marlene Viana falando que ela também tem uma vizinha ao lado da casa dela que fuma. Ela fica fumando A e gente, eu adoro a minha escarrando. vizinha, viu? Então, uma coisa que
ultimamente, assim, nos últimos 5, 6 anos, eu tenho, não sei por conta do que eu tenho tido, eu tenho conversado com pessoas cada vez mais jovens, demonstrando já com efeitos do cigarro. Então, eu fico pensando se é por conta da química, de uma quantidade maior de química, né, de químicos adicionados ao fumo, na manipulação do fumo, do papel, do filtro, enfim. Então, assim, eu recentemente eu vi uma pessoa com 38 anos com enfisema pulmonar com 60% do pulmão comprometido. Então, eu fiquei assim, pessoas de 48, 50 anos com infarto e a causa, né, bem relacionada ao tabaco. Você percebe alguma coisa assim, uma incidência maior em pessoas mais jovens e diferente do que era um tempo atrás, que eram, né, a pessoa precisava ter realmente muitos anos ou mais idade, mas que hoje em dia acontece mais cedo? Cada vez mais jovens têm aparecido, né? Casos de câncer de pulmão para nós lá no hospital. Mas também, assim, precisa ver o estilo de vida dessa pessoa. Sabe que também Sem dúvida. fumam muito cigarro, fala que é cigarro traficado do Paraguai, que fala. Esse cigarro, É. esse Contrabandeado, tipo de cigarro, né? isso, esse tipo de cigarro é o pior, né? Tem aquele narguile, vape, O narguilé, vape. então é 10 vezes pior. Então os casos são cada vez mais jovens mesmo que vem aparecendo. Você fica impressionada de ver jovens e dá muita É, dó, porque e é um ou outro porque o pulmão é um órgão vital, né? é. Então é um caso ou outro que você tem um prognóstico bom. E geralmente, assim, na maioria das vezes é irreversível, né? Um BPOC, um enfisema é irreversível, né? Então, Sim, eu tenho aqui em Curitiba uma coisa impressionante, é uma epidemia de uso do pendrive lá, sabe? Do vape. É sei. assim, eu saio aqui da minha casa, eu vou ao mercado, uma pessoa vai encontrar fumando vape, jovem, pessoa jovem. E o que a gente sabe do vape é que a pessoa ela larga o tabaco, vai pro vape, só que aí no vape você usa cargas, né? Você carrega e essa carga, você gera resistência com essa carga muito rapidamente. Então, você precisa de mais cargas para dar conta do vício ali durante um período. E aí acaba ficando muito caro e a pessoa acaba voltando para o tabaco. Então, e acaba voltando para uma quantidade maior de tabaco. É uma coisa, eu considero demoníaca. Esse negócio do vape É. aí, do narguilé também. Eu tenho, Não podemos aqui em esquecer Curitiba da tem maconha muito. também, né? Verdade. A maconha é uma coisa mais velada, né? Embora que a gente ainda vê, pessoas passam no carro fumando maconha, mas tipo narguilé, tem muitas tabacarias, aí o pessoal se junta, jovens na maioria, né? E ficam fumando, compartilhando ali aquela mangueirinha existe, né? Os estudos dizem que uma pessoa fica, em média, uma sessão de narguilé dura 2 horas, o equivalente a 100 cigarros. Ela inala toxina equivalente a 100 cigarros. Né? Então, imagina se ela faz isso 2, 3 vezes por semana. Cara, é um lamento tão É. grande. E fazem isso
mais ou menos com a mesma ilusão que a gente fazia quando começou. Ah, de que só tô dando, só tô curtindo, só tô Sim. tirando uma onda, só tô Não, aqui não tem curtindo nada a com os meus ver. amigos. Não, isso aí não pega nada. Fatalmente essa pessoa vem pro tabaco, né? Mais cedo ou mais tarde ela vem pro tabaco e é uma pena. Uma pena. E é uma pena saber realmente que você, né, como uma pessoa da área de saúde, você percebe isso, você constata isso, né, de cada vez mais jovens. É uma Mais pena. jovens. Meu amor, fala aí. Imagine que tem uma Alessandra que está nos ouvindo, ou uma pessoa, né, com a cabeça que a Alessandra tinha, com os medos que a Alessandra tinha. O que você diria? O que você diria para a Alessandra que fumava tipo, há 3 anos atrás? O que você falaria para ela? Ah, diria que, primeiramente, você ter uma relação de amor consigo mesmo. Resgatar, eu atribuo que eu parei de fumar quando eu consegui restabelecer um relacionamento de amor comigo mesma. Que essa pessoa restabeleça um relacionamento de amor consigo mesmo e entenda que você nasceu livre, nasceu para ser livre, né? E que realmente é possível, que é a frase que a minha mãe sempre me falou e que ficava ecoando na minha mente o tempo todo. É possível, vamos lá, é possível. Se realmente você quer, faça isso por você. Não é pelo filho, pelo marido, pelo colega, é por você, porque você se ama, porque você se quer bem, porque você quer ser livre. Porque, gente, não tem coisa melhor do que você ser livre. Eu era uma pessoa infeliz, triste. Eu vivia assim, escrava de algo que me envergonhava, me escravizava, me entristecia, né? E que eu defendia, sabe? Eu defendia o cigarro de unha e dente para qualquer pessoa. Podia ser ele quem fosse. E arrumava justificativa para tudo. Se a pessoa falasse para mim, não, mas o cigarro faz isso, isso. Não, você está exagerando. Não, é isso e é aquilo. Estava sempre colocando o cigarro na frente, né? Para você ver como a gente fica cego. Então, assim, é libertador, né? É o que eu posso dizer para essa pessoa, se liberte, porque não tem algo melhor. Ser livre, é sagrado, né, velho? Que lindo, meu amor. Eu fico muito grata, ó. Parabéns, parabéns. Obrigada. Você sabe que a nossa história não para aqui, né? Ela já existe há muito tempo, ela vai longe, né? Quem quiser saber mais da mentoria, venha falar comigo, né? Venha trocar uma ideia. E dizer para você, Alessandra, que eu fico muito feliz por você, pela Catarina. Eu também, né, fui uma gestante que eu fumava 2 carteiras de cigarros, né, com a minha filha na barriga. Isso, hoje em dia, graças a Deus, eu não choro mais lembrando disso, mas eu já chorei muito. E graças a Deus também, né, não teve nenhuma sequela, nenhum problema assim para ela. Mas que bom a gente estar escrevendo uma nova história, né? Assim, a gente está reescrevendo uma nova história. A gente deu uma mancada, o vício é uma mancada, o vício é uma pisada na jaca, mas a gente está tendo a oportunidade de escrever uma história diferente. Então, dizer para você, primeiro que eu agradeço profundamente a tua generosidade de vir aqui. Sempre que eu tenho alguém aqui, Alessandra, eu penso, cara, quando eu fumava, como eu gostaria de ouvir algo assim. Como eu tinha uma secura de ouvir alguém falando, venha, é bom, vale a pena. Tudo, né, o que você passa será recompensado. Venha. Como a tua mãe, né, sabiamente diz,
é possível, né? Como é gostoso ouvir isso. Então, eu agradeço imensamente. Você sabe que você tem todo o meu amor, toda a minha admiração e nós estamos juntos. Tá bem, meu amor? Tá ótimo. Fico muito feliz, fico até emocionada. E vou dizer, eu acho que você passou por tudo isso para que hoje você está aqui para nos ensinar tudo isso, que no seu tempo não tinha nada disso, para que você pudesse se abastecer, mas que você passou por tudo isso para que hoje você é essa pessoa tão completa e maravilhosa que está aqui para nos ajudar. Nossa parceria não acaba aqui, com certeza. Sempre que eu puder, que você precisar, eu estarei aqui. Eu sou grata eternamente. E quem quiser conversar comigo, eu estou à disposição. Tá bom? Muito obrigada, Vera, Amém. por esse espaço. Obrigada, meu amor. Um beijo para você, para a Catarina, para o teu muchacho. E sigamos. Siga. Beijo, querida. Tchau, tchau. Beijo. Tchau.